Olá pessoal, eu sou Samuel Forratti e hoje estarei entrevistando a professora Maria Aparecida, que irá nos contar um pouco sobre as atividades do projeto de extensão Carijada. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Samuel. É um prazer estar aqui contigo para compartilhar essa ideia que tu vens acompanhando desde o começo também. Isso. Então vamos lá. Professora, nos conte como é o projeto, como ele surgiu. Bom, Samuel, o projeto Carijada ele tem início ainda em janeiro, fevereiro de 2014, quando nós iniciamos as atividades no campus. A professora Bedati, que é a professora da UFES, já havia vivenciado essa experiência da Carijada com o grupo Catarse, lá pelos anos, acho que 2008, 2010, que o pessoal fez essa vivência aqui na região, em São Miguel, na região de Panambi, na região aqui do Quilombo dos Correios, em Giruá. Então, esse pessoal da URGS vivencia isso e a professora Bedati vai participar. Então, ela traz essa ideia para nós também fazermos aqui em Santo Ângelo, no campus do IFAR. Sabedora ela de que nós teríamos aqui todo o material que precisaríamos para fazer esse projeto. É um projeto totalmente sustentável, né? O nosso custo é muito baixo porque a gente utiliza aqui, nós temos os taquarais do campo, temos os ervais do campo e temos esse saber popular. Então, quem nos traz essa ideia para nós elaborarmos esse projeto é a professora Bedati, pela experiência dela ter vivenciado antes. Então, é uma corrente que vai, um elo que vai ligando ao outro, né? Com certeza. E, prof, qual que é a importância desse projeto para a comunidade acadêmica e para a região das Missões? Olha, Samuel, a cada ano a Carijada vai ganhando novos contornos e novas pessoas se agregando. Ele já foi um projeto de ensino, de pesquisa, lá em 2014 eu lancei ele como pesquisa também, no interesse de saber a função desse evento, a função da Carijada na constituição histórica, na cultura, na identidade dos Guarani. Então a gente desenvolveu isso lá em 2014 já. E aí, como extensão, como ele sempre foi, 2014, 2015, ele sempre foi um projeto de extensão. Inicialmente nós realizamos ele lá na aldeia, que aqui na época que ficava aqui próximo ao Fenamilho, e foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora. No momento participamos poucas pessoas. Eu com os meus 2 bolsistas, a professora Bedati com mais o esposo dela, que também atua, né? E os Guarani. Então ele surge assim com a importância dessa integração da comunidade acadêmica com a comunidade Mbiá. Inicialmente é isso, né? Do Instituto com esse caráter social e de inclusão, de agregar essas culturas locais. Nesse primeiro momento foi isso. A gente nem apostou que iríamos fazer tantas carijadas. Fizemos lá, foi uma experiência muito rica, muito bacana, e eu lembro que foram os meus bolsistas que disseram: prof, a gente precisa fazer isso para as outras pessoas no campus. Porque na época eu não estava em sala de aula. Mesmo se nós tivéssemos 2 cursos subsequentes, técnicos subsequentes, a gente convida os professores, mas eles não tiveram assim interesse, não foram movidos para levar os alunos para participar. Então foi uma atividade minha com os meus 2 bolsistas e da professora Bedati, né, com o círculo dela ali. E aí o Antônio e o esqueci o nome do outro bolsista, enfim, os 2 bolsistas tiveram esse interesse de nós fazermos aqui. E no ano seguinte, então, 2015, a gente já realizou aqui no campus, realizamos como um projeto de ensino ali, né? E aí sim também como extensão. Tá? Então aí sim ele já vem com a ideia de integração comunidade indígena, comunidade acadêmica e a comunidade de Santo Ângelo, porque a gente convidou muitas pessoas de fora, né, para virem também, inclusive familiares. Já teve essa ideia de integração mais com a comunidade, porque também, Samuel, nesse momento, eu lembro que eu lecionava a turma de Proeja. Veja bem, e quando eu lancei para as alunas a participação na Carijada, muitas trouxeram. Eu me lembro que de um grupo de 23 alunas, 17 tinham vivenciado essa experiência. E aí foi meio um susto, assim, como assim, né? Porque a gente achava que era uma coisa dos indígenas e que tinha ficado lá. E claro que teve, mas na região de São Miguel, São Luís, não imaginávamos que aqui era tão forte isso. E aí eu coletei, tem participações delas no livro, eu coletei essas informações e elas traziam assim com
uma alegria, com uma emotividade tão grande a participação daquele momento, que elas obviamente eram crianças, né? Mas como aquilo mobilizava a família e a comunidade em torno desse evento. Então, aí a gente teve um pouco de consciência da dimensão que a Carijada tem para a nossa Constituição Histórica, que a gente vai conversar um pouquinho mais depois. Com certeza. Você disse que vocês lançaram um livro desse projeto, né, Prof? Conta um pouquinho mais de como foi a construção desse material. Bom, quando nós lancei o projeto de pesquisa, nós tínhamos uma taxa de bancada que podia ser operacionalizada tínhamos uma certa liberdade para operacionalizarmos. Então nós pensamos nisso, de produzir um material bacana, né, bonito, não com aprofundamento teórico, mas que fosse um registro disso. Então esse livro, que é a Carijada, Tempo, Espaço e Identidades, ele traz a fala, e a gente buscou isso, de dar a fala. Nós mediamos esse processo, mas a gente teve a preocupação de dar a voz para o indígena, para o Guarani. Demos a voz também para o seu Emílio, que é o nosso mestre carijeiro que nos acompanha desde o início. Ele conta, né? Então os Guarani contam sobre as memórias deles, que são muito antigas, né? Muito de contar, não mais de fazer. O seu Emílio, que é o que nos conta, né, como é que isso se deu no pós-Guarani, pós-guerra guaranítica aqui, porque a família dele foi um dos que continuou esse processo, né? Porque quando os Guaranis se foram, esses ervais ficaram. E os ervais foram um ponto de atração para o homem branco aqui. Então eles chegaram, já tinha esses ervais. Então utilizaram isso já como uma forma de renda para a sua propriedade. E além da fabricação da erva mate para o consumo e para a comercialização também. Então nesse livro a gente traz a fala do Guarani, a fala do seu Emílio, trazemos um pouco da história, pensar de história, e os depoimentos dos sujeitos que participaram, principalmente alunos, servidores, né, que participaram desse momento, no sentido de o que significou para ele participar da Carijada. E essa é uma questão muito bacana, né, porque é uma questão transcendental, que nos mobiliza, que nos encontra assim, com muitas questões constitutivas da nossa região. Com certeza, trabalho bonito. É bacana. Vamos Ainda vou aqui. dizer que nesse livro a gente traz bastante imagens, que acho que são coisas muito bacanas, assim, as imagens, os registros visuais disso que estão lá, das experiências que nós vivenciamos. Acho que você comentou aqui com nós, né, que o projeto está sendo desenvolvido desde 2014, né, e tem previsão de acontecer esse ano aqui novamente no campus? Sim. Nós vamos realizar, está prevista a Carijada para agosto. A gente sempre depende do clima, né? O ideal seria a fazer agora em abril, mas o início, a primeira vez nós fizemos, não, a segunda vez nós fizemos em abril. Mas a gente tinha várias questões assim organizacionais, de sobrecarga de atividades, então lançamos lá para o segundo semestre. Mas ela deve acontecer sempre entre abril e início de setembro. Não temos muito tempo, além disso, porque a erva ela vai florescer e então aí ela já dá um sabor mais amargo, né? Então nós não podemos fazer depois que ela floresce lá em setembro. Tem que ser desse período de abril até a final de agosto. Com certeza. Você comentou que vocês têm uma parceria com a Prof. Bedati da Universidade Federal Fronteira Sul de Cerro Largo. Qual que é a importância disso para esse projeto, Prof? Essa parceria com outras pessoas da comunidade? Eu poderia enumerar muitas questões, Samuel. Eu vou ficar assim, basicamente, em três. Primeiro delas, que a professora Bedati é uma estudiosa da questão dos Guarani, né? É uma pessoa que sempre, há muito tempo, abraçou essa causa e discute e pesquisa em torno disso, né? A segunda questão é que nós somos duas universidades, duas instituições de ensino públicas, né, que convergem em muitas situações de pontos de vista e de propostas. Então, agregar isso é muito importante, né, nos colocarmos ao lado disso como colaboradores. Uma instituição que tem, né, os cursos superiores, como nós, mas lá mais na área das ciências agrárias, né, da licenciatura também. Então, acho que isso ainda é uma questão que pode melhorar ainda mais, né, ramificar mais ainda.
E claro, a professora Bedati, como eu disse, ela já tem toda essa experiência, e quando a gente diz, né, que são duas instituições com esse perfil, tem toda uma credibilidade, né? São duas instituições que já têm uma tradição, que já têm um destaque, que já têm um status nessa questão da inclusão, da sustentabilidade, do olhar para essas multiculturalidade. Então são muitas questões a mais, mas eu ficaria assim nessas três. Com certeza. E, professora, como você avalia esse momento de vivenciar e compartilhar conhecimentos tradicionais como este, que é tão constitutivo da cultura e identidade da nossa região? Samuel, você traz uma coisa, um elemento, uma palavra importante, né? Um conhecimento que é constitutivo. Eu avalio assim de uma maneira, a cada vez, a cada ano, a gente pensa mais na importância dessas questões de cultura, de identidade, de territorialidade. A gente corre seriamente, se já não estamos correndo atrás da máquina, de perdermos a nossa identidade. Se você transitar pelas nossas estradas no interior de Santo Ângelo, a gente vê soja, a gente vê milho, nós perdemos muito do que era nosso. Não que isso deva ser atraso, mas nós estamos nos tornando iguais a qualquer região do interior da Bahia, até mesmo dos Estados Unidos. Se pegar a soja que se planta aqui, é a mesma que se planta, né, em diversos estados do Brasil e exterior. Inclusive, essa foi uma discussão feita pelo professor Marcos na aula inaugural do agronegócio, e que vem muito na direção do que nós pensamos, né? Então, essa ideia de pensarmos o que nos constitui, de reconhecermos o que nos constitui, de me dizer que eu sou a Maria Aparecida daqui de Santo Ângelo, e que se eu fosse a Maria Aparecida nascida da Bahia, eu seria outra Maria Aparecida. E isso diz do que eu como, do que eu visto, do que eu penso, do que eu ouço, né? Do que eu leio, e a gente está caindo numa mesmice que todos nós praticamente ouvimos as mesmas músicas, assistimos as mesmas coisas, comemos, né, as mesmas coisas, bebemos as mesmas coisas, e o chimarrão é muito forte entre nós, né? E nos institutos federais também, né? Porque não há sala que não tenha uma cuia de chimarrão. Então, tem isso, tem a questão da identidade, da territorialidade, de alguma coisa que diga lá no Campo Santo Ângelo é assim, lá em Santo Ângelo é assim, seja no chimarrão, seja na geleia tal, seja na comida tal, seja no queijo tal, mas isso da gente se agarrar a essas coisas que são identitárias. Nós temos N experiências no Brasil e fora do Brasil de produtos que são feitos há séculos do mesmo jeito, e que as pessoas vão comprar aquele produto justamente porque ele é feito há séculos ao mesmo tempo. E nós muitas vezes queremos deixar de lado o conhecimento tradicional e buscar a modernidade, né? A modernidade é, sei lá, o bolo que eu compro pronto, o pão que eu compro pronto, e talvez muitas soluções, vou dizer assim, mas muitas saídas para as nossas questões econômicas, seja no microcosmo da família ou no macrocosmo do município, estariam nessas questões identitárias, estariam nessas coisas que nós podemos fazer aqui. Se nós pensarmos em Santo Ângelo, é altíssimo o número de alimentos e a questão financeira de produtos que nós adquirimos fora daqui que nós poderíamos produzir. Mas nossos colonos produzem soja, se envenenando o seu solo, envenenando o ar que nós respiramos aqui, né? E perdendo muitas vezes, desacreditados, porque há muitos órgãos, né, muitas empresas e até muitas instituições públicas que os fazem desacreditar em coisas em produtos, em possibilidades, em soluções que poderiam ser potencializadas, né? E a gente tem assim, a questão da agricultura familiar, da produção orgânica, da produção agroecológica, da produção colonial mesmo, é um potencial riquíssimo. Isso que era visto como atraso, hoje está sendo visto como um grande potencial de exploração econômica e cultural. E essa questão também é muito discutida quando se discute a questão da territorialidade, né? De pensarmos aquilo que era visto como atrasado, vamos pensar nossa aldeia, a produção artesanal de erva mata em casa, para que vai ali e compra? Não, é produzir o que envolve isso, né, Samuel? Quem já participou da carijada sabe
Só quem participou sabe o que envolve, é muito mais do que pegar um mate e fazer, né? Com É o certeza. encontro, é o riso, é a gaita, é o caos, é o senhorzinho lá do interior que vem, é o senhor lá da vila que foi expulso do campo por questões de dívidas, por questões agrárias, dessa estrutura agrária brasileira, que tiveram que vender a sua propriedade rural, que vieram para o campo e que perderam isso, que não fizeram mais isso, e que vêm aqui para o campus e encontram um lugar. Mas eu fazia assim, professora. Mas lá em casa, eles querem contar. E é um momento de contar, de trocar, de olhar, de conversar, né? Então, eu reforço, assim, reitero, a questão da identidade, uma questão da identidade do nosso campus, acho que isso tem um potencial muito grande. Poderíamos desenvolver pesquisas na área da estética, a erva mate é exploradíssima na estética, porque essas questões, propriedades adstringentes, de antioxidantes e cicatrizantes, tem uma porção de virtudes aí, de propriedades. Na culinária, ela tem um potencial riquíssimo, né? Também de antioxidante. Na agricultura familiar, né? Porque ela pode ser usada como área de preservação permanente e também pode ser colhida, né? Então colhe, daqui 2 anos vai ter novamente, né? É uma renda pequena, mas é uma renda também, né? Numa área que pode ser preservada. Então eu acho que assim, o campus ainda não despertou, vamos dizer assim, ainda não se apropriou disso, mas eu acho que nós estamos caminhando, porque a cada ano tem gente nova que está vindo colaborar, decida, eu quero participar, tem outras pesquisas que tangenciam e que estão entrando, mas acho que a gente tem assim, ó, essa questão da identidade do campus que nós temos um grande potencial para desenvolver. A questão da territorialidade, como eu te disse, né, já uma abrangência maior, não só na questão territorial com o espaço físico, mas a questão da cultura, da identidade, das tradições, das relações sociais. Acho que essa é uma contribuição muito forte que a Carijada traz, né, para nós. E aí, Samuel, para uma outra questão que eu exploro muito em sala de aula, que é a questão curricular. Né? A ideia do currículo integrado, nós trabalhamos várias questões em sala de aula em torno da Carijada. Qual é a importância disso? Significar o conteúdo para o aluno. Então, quando eles estão discutindo, falando, escrevendo, pesquisando sobre um fato que eles vão vivenciar, que eles já sabem que o ano anterior contou, que eles vão trabalhar, que eles vão cortar a erva, que eles vão pilar a erva, que eles vão fazer todo esse processo, eles vão estar operacionalizando tudo isso, a gente sabe que dá um tom e um sabor muito, muito grande. A gente faz o bolo da erva mate, a gente faz o suco da erva mate, eles fazem entrevistas com os antepassados, então a gente trabalha o gênero textual entrevista, o gênero textual instrucional, o gênero textual dissertativo. Então há um potencial muito rico em torno da questão do currículo integrado, que prevê a ideia da integração entre as áreas técnicas e a área básica, né? Então a gente tem aí silvicultura, que nós integramos principalmente na agricultura, mas também sociologia entra, filosofia entra a professora Ângela com a biologia, é o português, a literatura, a matemática está entrando também esse ano. Então é uma coisa, assim, um contexto muito bacana que se cria de aprendizagens que eu acho que vamos dizer, coroa, né? Se não tivermos questões pesquisas na área da estética, na área da agricultura, na área se isso demorar para acontecer, as questões curriculares estão acontecendo e acho que, antes de mais nada, nós somos uma instituição ligada a que a primeira coisa é o ensino, né? Então é um projeto muito, muito empolgante. E o Instituto conseguiu dar isso, né, Samuel? Porque a faculdade com a universidade é um semestre, né? E não há essa profusão de ideias, esse fervor de participar, de fazer, de vir, de cortar, que a gurizada se empolga tanto, né? Então, a gurizada do integrado é que dá esse tom, assim, tão vivaz, né? Para todo o evento. Com certeza, que projeto bonito. Bacana. E torcemos que continue, né, essas vivências, né, e com certeza os frutos vão ser colhidos, né, pelas próximas gerações. Isso aí. Prof, que outras funções e projetos desse gênero podem desempenhar aqui no contexto de FAR, além da pesquisa e da extensão? Samuel, eu destaco 2 aspectos, vamos pensar assim. Em primeiro lugar, quando nós trazemos o Guarani, o cacique, para conversar com os nossos alunos,
que ele normalmente participa em 2 momentos, eles participam de todo o evento, né? Mas a gente traz eles para conversar com os nossos alunos. E também à noite ele tem uma mesa redonda que normalmente ele participa, onde ele tem dada a voz para ele conversar. E ali as experiências, a partilha deles sobre a cultura deles, como eles enfrentam a morte, como eles encaram as relações familiares, como é a relação deles com os pais, com as mulheres, com a autoridade, né? São todas questões que nós temos muito a aprender com eles. Isso me lembra o poema do modernismo, né? Quando ele diz lá que o homem, que o português chegou e vestiu o índio numa linda manhã do sol, num dia de chuva, vestiu o índio. Quem sabe se o branco tivesse chegado numa manhã de sol, o índio não teria despido o branco, né? Então a gente vestiu o índio, a gente impôs a nossa cultura ao indígena, né? Nós tiramos a terra dele, continuamos tirando a terra dele, continuamos justificando que nós precisamos da terra dele para plantar, né? Para plantar, para produzir, para ter dinheiro. E eles têm tanto para nos ensinar. Então talvez seja um pouco desse momento agora, de a gente se despir um pouco desse orgulho, ou desses valores que nós temos, ou dessa vaidade nossa do homem branco, desse capitalismo tão forte, e aprendermos um pouco mais com o que os indígenas, os nossos Guarani principalmente, né? Os Mimbiá, tudo que eles têm para nos ensinar. Se a gente silenciar um pouquinho e ouvir um pouco do que eles têm, acho que a gente vai aprender bastante, né? Temos muito a aprender. E a segunda questão é que o mundo está voltado para isso, né? A gente nega, interessante é isso, a gente nega muitas questões dessa identidade, dessa ancestralidade, dessa cultura. A gente está apagando isso, invisibilizando isso muitas vezes e dando visibilidade, dando espaço em nossas pesquisas, em nossos estudos, em nossas leituras, nossas aulas, para uma cultura centrada, né, no eurocentrismo, no capitalismo, numa visão muito mais consumista, quando o mundo justamente está se voltando muitas vezes para o avesso, né? As pessoas querem consumir o produto orgânico, as pessoas querem comprar menos, as pessoas querem viver com mais simplicidade, as pessoas querem reencontrar com essas situações. Então parece que a gente precisa se alertar para a riqueza que a gente tem aqui, para o potencial que nós temos no campus e em Santo Ângelo, com toda essa questão Guarani, na região das missões, né? Do potencial que nós temos, da riqueza que nós temos, e ver o que vamos fazer com isso. A Carijada é um espaço que está aí despontando muitas pesquisas, né? E nos alertando sobre muitas questões curriculares, né? Mesmo na área da pesquisa e da extensão. Mas há um olhar muito forte sobre isso, até mesmo para a obtenção de recursos para desenvolvermos projetos nossos aqui, seja regional, seja, né, dentro do próprio Instituto Federal. Porque essa veia do Guarani, da ancestralidade, da cultura, da identidade, ela é uma veia que precisa ser cuidada, né? Explorada no sentido positivo, né? Não de retirada, de estudo, de pesquisa, e ser, né, empregada também de uma maneira para a gente viver melhor. Com certeza. Bem, professora, então agradecemos a sua participação aqui nesse espaço, né? E encerramos a nossa primeira entrevista do informativo de maio de 2018. Até a próxima, pessoal. Falo sobre esse projeto, o projeto da Carijada, que iniciou lá em 2014 na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Cerro Largo. Surgiu justamente a partir de um componente curricular que eu trabalho, chamado História da Fronteira Sul, um componente que está em todos os cursos da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, em 2014, dialogando com os meus acadêmicos e acadêmicas do curso de agronomia, tendo em vista o estudo da erva mate e da presença da erva mate em vários momentos da história regional, eu propus para eles que a gente pudesse fazer, então, uma atividade de educação patrimonial, porque esse é um tema que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, ou seja, educar a partir do patrimônio material e imaterial. E nada melhor do que trabalharmos com esse elemento que é a erva mate, que é uma herança cultural dos povos indígenas e está presente até hoje na nossa cultura, não só no Rio Grande do Sul, como em vários outros estados. E pensando em analisarmos como que a erva mate surgiu na cultura, na história. Aí nós vamos nos reportar lá aos povos indígenas, não só em Biá-Guarani, como os caingangues também,
e percebermos que até hoje, eu que estudo e trabalho mais proximamente com os Imbiá-Guarani, até hoje a planta, a erva mate, ela é uma planta sagrada para os Imbiá. Ela é uma presença cotidiana na aldeia, ela faz parte dos rituais de nominação e eles têm muito respeito por essa planta. E é interessante a gente perceber como as pessoas não têm conhecimento disso. As pessoas tomam chimarrão, as pessoas enaltecem esse costume, mas elas não percebem que isso já existia, esse costume e a produção da erva mate e o consumo da erva mate existia muito antes do contato com os povos europeus, muito antes do contato com os jesuítas. E aí então nós fizemos essa proposta e iniciamos esse projeto da Carijada. Fizemos na Universidade Federal da Fronteira Sul em 2014. Posteriormente a gente também fez em parceria com o CTG lá em Porto Xavier, a partir de um outro projeto internacional que nós temos na universidade, que é o programa Escolas Interculturais de Fronteira. E isso tem uma repercussão muito interessante e muito importante na região, principalmente entre os estudantes, né? A gente, quando vê esses estudantes que vêm visitar nesses 2 dias que a erva mate está sendo produzida de maneira artesanal, eles perguntam, isso incentiva a pesquisa, incentiva a curiosidade, eles percebem que essa é uma cultura que tem a ver com o diálogo intercultural e nos propicia trabalhar a questão do respeito pelas diferentes culturas, propicia trabalhar o tema da interculturalidade, propicia a gente respeitar esses saberes e esses fazeres dos povos indígenas. Gostaria de destacar também que nós falamos dessa produção que é feita através do carijo, que é a estrutura onde a erva mate fica secando durante em torno de 24 horas, mas o modo tradicional, efetivamente, que os Imbiá produziam e produzem ainda hoje a sua erva mate, não é em grande quantidade. Eles fazem o quê? Eles não fazem essa estrutura do carijo, eles colhem a erva mate, montam pequenos feixes e deixam esses feixes secando perto do fogo para eles irem utilizando conforme as suas necessidades, porque é bom a gente ressaltar isso, né? Para a cultura, né? Na cultura, nos costumes, no modo de ser Imbiá-Guarani, nada se produz em excesso. Eles não têm essa perspectiva de produzir em grande quantidade para exportar, para vender, e nem no passado eles tinham essa perspectiva. Isso é algo que vem dos europeus, vem desse momento da fundação das reduções, que se tem que produzir para exportar, para pagar impostos para o rei da Espanha, né? Então, assim, qual a influência desse projeto, não só para a Universidade Federal da Fronteira Sul, onde esse projeto iniciou, mas para o Instituto Federal Farroupilha, enfim, para toda a região, é o aprendizado, é o espaço do diálogo, é nós percebermos que a erva mate existiu e ainda existe, que por conta dela se gerou, a economia foi fomentada, mas também temos que analisar os processos relacionados ao trabalho, à exploração do trabalho, ainda hoje pensando em missões na Argentina, como é que se dá esse trabalho, discutir essas questões, discutir esse aspecto assim de eu olhar para o outro que é diferente de mim, que tem uma cultura e tem uma religiosidade diferenciada, como é o caso dos Imbiá-Guarani, e entender que o que é válido não é somente a minha cultura, que eu não tenho que impor e ter uma visão etnocêntrica, mas eu tenho que perceber que outros povos, outras culturas têm diferentes manifestações, diferentes expressões religiosas, e nós temos sim que conviver em harmonia e com respeito. Então isso é importante destacar em relação a tudo isso. É muito bom nós termos esse projeto agora junto com o Instituto Federal Farroupilha.